Sejam todos bem-vindos aí a mais um audiobook do nosso canal. Quero pedir desculpa para vocês, a minha voz está rouca, eu peguei uma gripe, mas nós não podemos parar a obra, né? Que sofra nós, mas não a obra. Quero agradecer você que tem acompanhado aí a leitura do nosso audiobook, ou melhor, a narração do nosso livro Carta aos Romanos. Deus abençoe sua vida. Você que é novo por aqui, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, para que a gente possa continuar crescendo e os nossos conteúdos possam alcançar aí mais vidas, já que os nossos conteúdos também é uma forma também de pregação da palavra, é estudo também, pode servir como terapia para muitas pessoas, porque esses temas que nós temos lidos são temas didáticos, né? Muito importante a vida cristã, tem muito a ver com o nosso comportamento, disciplina, amém? E quando vocês se inscreverem, não se esqueçam de ativar também as notificações, para que cada vez que o canal postar um novo conteúdo, o próprio YouTube possa informar para você e você não perder nenhum conteúdo, viu? Então, nós vamos aí para a continuação do nosso audiobook, Carta aos Romanos. Nós estamos na página 81, estamos no capítulo 3, a doutrina, né, que nós estamos falando sobre a doutrina da santificação. E aí a gente está no aspecto experimental da santificação, que é o tema de estudo que estamos. Nós paramos na página 81 e nós vamos entrar agora na parte 7. São tantas partes, gente, que até eu me perco aqui. Vamos lá. A parte 7, frutos negativos da servidão ao pecado. Está no Carta aos Romanos, capítulo 6, verso 20 e 21. Vamos lá. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Entendemos nessa argumentação de Paulo que, quando estávamos sob o domínio do pecado, não tínhamos obrigações para com a justiça revelada do Evangelho. Entrando agora na página 82. E que fruto tinhas? Aqui é uma pergunta. Pelo fato de termos estado livres das obrigações da justiça, antes de tê-la recebido, havíamos colhido apenas frutos negativos, dos quais agora nos envergonhamos. A obediência à justiça produz frutos positivos, mas agora tudo mudou, e até os frutos. Os frutos da servidão ao pecado conduzem à morte, como esclarece no versículo 21. Porque o fim delas é a morte, mas o fruto da vida de obediência à justiça é a vida eterna. Na servidão ao pecado, o fruto é para a condenação e a morte. Na obediência à justiça, o fruto é para a santificação e o seu fim é a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, não tem como a gente não sentir a presença de Deus. Eu não sei se você está sentindo aí, mas se você não está sentindo, mesmo que você esteja ouvindo esse audiobook, fazendo alguma coisa, dê lugar ao Espírito Santo para que essa palavra que está sendo ministrada sobre a sua vida, ela possa produzir o efeito, porque isso aqui não é só a leitura de um livro, mas é uma ministração sobre a sua vida. Vamos continuar aqui. A parte 9, o salário do pecado. Está no capítulo 6, Romano, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. A palavra salário significa pagamento. A ideia ilustrada para pagamento ainda é tirada do feitor ou senhor de escravos, que pagava seus escravos dos serviços prestados. Daí se entende que o pecado escravizador paga aos seus escravos com a morte. Terrível Senhor é o pecado, que não perdoa, não tem respeito humano, mas castiga com poder destrutivo. Porém, o apóstolo faz o contraste entre esses dois senhores, o pecado e Deus.
Se o pecado paga com a morte, Deus paga aos seus servos com a vida eterna. Agora, parte 10, o dom de Deus. Mas o dom gratuito de Deus aqui mostra que esse dom é dado ao pecador, não por mérito, mas porque Jesus Cristo pagou a conta contraída com Deus e libertou o pecador. Hoje, o pecador baseia sua libertação na obra paga por Jesus no Calvário. Portanto, a vida eterna não é exatamente um salário de Deus, mas é um dom gratuito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, a gente vai agora para a parte 4. É mais um aspecto da santificação. Então, tá assim, ó. A santificação ilustrada. Já vamos agora para o capítulo 7 da carta aos Romanos e vamos estar estudando entre o versículo 1 ao 6. Vamos lá. Enquanto o capítulo 6 tratou da libertação do poder do pecado, o capítulo 7 trata da libertação do poder da lei. Neste estudo, Paulo faz uma ilustração do matrimônio para mostrar até que ponto um cônjuge está ligado ao outro mediante a lei do matrimônio. É a parte 1 aqui. Ilustração sobre a lei do matrimônio. Nesses versículos, Paulo alude ao conhecimento que ele tinha, como qualquer outro judeu, acerca da lei sobre o matrimônio. Ele ilustra uma mulher casada e ligada ao marido pela lei, enquanto ele viver. Vindo ele a morrer, ela fica desobrigada daquela lei conjugal. Agora, estando livres do poder da lei, pode casar-se outra vez, ficando submissa então ao seu segundo marido. E por isso não poderá ser chamada adúltera, porque, morrendo o primeiro marido, ficou livre dos laços que aprendiam a ele, podendo casar-se outra vez. Parte 2. Vai anotando, gente. É bom sempre você ter uma caneta para você anotando algumas informações de suma relevância para vocês ir elaborando o plano de estudo. Parte 2. A aplicação da ilustração feita. Agora é o capítulo 7, versículo 4 ao 6. Vamos lá. Assim, meus irmãos, também vós. Paulo faz a aplicação da ilustração do matrimônio aos crentes em Cristo. Num sentido espiritual, o crente está morto para a lei do pecado, estando livre para pertencer a outro. A quem pertence o crente, uma vez que está livre do poder da lei? Aí aqui uma pergunta, né? Deixa eu voltar aqui, até porque a repetição ela é didática. Vamos lá. A quem pertence o crente, uma vez que está livre do poder da lei? Pertence a Cristo. Aprendemos aqui, conforme a ilustração, que a mulher casada está sob o domínio da lei do matrimônio enquanto o marido estiver vivo. Porém, a morte encerra esse domínio e a mulher fica livre para casar-se outra vez. Entende-se, então, que a mulher casada está sujeita à lei do matrimônio durante o curso da existência do marido, mas se morrer o marido, está livre da lei. Paulo fala especialmente a alguns judeus cristãos que tinham dificuldade de se desvencilharem das amarras da lei. Imaginavam-se presos a ela, porque nasceram sob a tutela da lei. Paulo ensina que uma vez que Cristo morreu por todos, sua morte os libertou do poder da lei, ficando livres para um novo modo de vida. Agora vamos para a parte 3. Livres do domínio da lei para servir a Cristo. Agora libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Se a mulher viúva fica livre da lei que a prendia ao marido morto, então ela está livre para escolher com quem queira casar-se, sem nenhuma implicação com o passado.
Assim, também os crentes estavam debaixo do poder da lei, mas uma vez que a lei foi cumprida mediante a morte de Jesus, estão livres do poder da lei e livres para escolherem a quem servir. Estávamos presos pela lei e por isso era difícil nossa reconciliação com Deus, mas nós nos ligamos a Cristo, como a mulher viúva que podia ligar-se ou casar-se outra vez. O primeiro marido representa a lei. Morto o primeiro marido, o cristão fica livre das exigências da lei. O segundo marido representa Cristo. Estamos ligados a Ele em novo relacionamento, em nossa vida sob o domínio da lei. As paixões nos faziam produzir frutos para a morte, mas agora, libertos dessas paixões e do poder da lei, podemos servir a Deus na liberdade que Cristo nos conquistou e viver sob o domínio do Espírito. Glória a Deus. Agora a gente vai para a parte 5. É porque, na verdade, quando eu falo parte, é um tema, são aspectos, né? E aí depois eu falo parte, eu começo a falar parte daqui de novo, mas na verdade seria subpontos, né? Então aqui seria um ponto 5. Agora, a santificação do nosso ego. Aí está na carta aos Romanos, capítulo 7, versos 7 a 25. Estamos na página 84. O ego representa o eu pessoal. A partir desses versículos, o apóstolo Paulo faz uma análise retrospectiva e a expõe publicamente para poder ensinar com convicção e segurança algo que era mais que uma teoria teológica, era uma experiência pessoal. Nesses versículos em estudo, uma pergunta entra em cena. Pode o eu viver plenamente a vida cristã? Então descobrimos que o nosso eu deseja e pensa que pode viver a vida cristã. Entretanto, ele está condenado à derrota. Ele não pode fazer nada. Veremos ainda nesses versículos. Nesses versículos, é o versículo de 7 a 25, né? Do capítulo 7 da carta aos Romanos. Então, vou voltar aqui. Veremos ainda nesses versículos que o pronome eu aparece 12 vezes. Mesmo assim, o eu nada pode fazer e, se quiser fazer alguma coisa, ele tem de ser submetido ao Espírito Santo para a sua santificação. E então haverá vitória. O capítulo 7 nos conduz a um campo de batalha espiritual interior. É uma batalha renhida que o crente tem pela frente. Se vivermos na carne, nossa nova natureza em Cristo será vencida. Porém, se o Espírito nos santificou e aceitamos o seu domínio, a carne será vencida. Aprenderemos que a santificação é progressiva. À medida que vamos crescendo na fé, também vamos aperfeiçoando nossa vida espiritual. Vamos agora, eu vou tentar falar dessa forma para ficar mais fácil para vocês entenderem. Já que nós estamos na parte 5, então eu vou falar aqui, o ponto 5, então eu vou falar o subponto 1 agora, que está dentro desse ponto 5, ok? Apologia da lei de Deus. É a lei do pecado? Aqui uma pergunta. De modo nenhum. Paulo não desmerece o valor da lei de Deus, visto que ela é boa e perfeita. Entretanto, o problema não está na lei, mas no homem que não pode cumpri-la. Paulo não aceita a ideia de que a lei seja pecado, porque ele entende que a lei veio para apontar e mostrar o pecado. Porém, a lei não foi feita para salvar. Ela é importante para a salvação do pecador. É um fato indiscutível que a lei excita o pecado.
visto que é por meio dela que o homem tem consciência do pecado. Letra B. Vamos lá, letra B. A lei revela o pecado, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, esta expressão nos mostra que a lei revela o pecado. Se ela não existisse, não teríamos consciência do pecado e de sua força. Notemos que, quando a expressão diz, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, dá a ideia de que o pecado é um poder, como um estrategista militar que faz da sua lei uma espécie de base de operações. Quando alguém ignorantemente desconhece a lei e comete uma falha contra ela, está livre da condenação imposta por essa lei. Porém, quando o pecado é cometido conscientemente contra a lei, não há desculpas. Aí nós temos aqui agora a continuação da leitura, mas que está no capítulo 7, 9 ao 11. Só para vocês se localizarem aí o estudo de vocês. Vamos lá. Nestes versículos, Paulo declara, sem rodeios, que sua morte espiritual acontece quando conheceu a lei, isto é, antes de conhecer a Jesus Cristo. Aí, subponto 2 agora. A lei é, em si mesma, santa, boa e justa. Nos versículos 12 e 13, aprendemos que a lei não existe para matar e não foi a causadora da morte espiritual de Paulo, conforme ele se ilustra. Foi o pecado a causa de sua morte. A lei apenas revelou o pecado. Ele apologiza a lei, porque antes de tudo, ela provém de Deus. Sua finalidade é promover a vida, não a morte, visto que a lei revelou o pecado, o caminho da morte. Deus deixou o homem livre para escolher o caminho da vida, mas o pecado, tomando ocasião, isto é, aproveitando o conhecimento dado pela lei, criou atrativos para iludir e seduzir o homem contra a lei. Subponto 3. O conflito entre a lei e o pecado. Agora, capítulo 7 de Romanos, 14 ao 25. Este conflito é inevitável. Duas leis se chocam, a lei do pecado e a lei de Deus. Podemos chamá-las de lei carnal e lei espiritual. Entretanto, esse conflito pode ser facilmente dominado pelo crente, se ele dominar o pecado pela lei espiritual. O campo de batalha entre essas duas forças interior no... Vamos voltar aqui. O campo de batalha entre essas duas forças é interior no homem. Paulo ilustra o coração como o interior de nossas vidas para mostrar esse conflito. Agora, letra A. A lei é espiritual, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Mais uma vez, vamos virar aqui a página. Mais uma vez, né? Viramos. Mais uma vez a vitória pelo Espírito Santo. O ápice espiritual deste capítulo, portanto, está na vida vitoriosa no Espírito. Subponto 1 aqui. Uma declaração irreversível. Agora é capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, eu estou amando chegar nessa parte. Meu Deus, que lindo. Eu estava ansiosa para chegar nessa parte, porque eu estou lendo de primeira mão junto com vocês. Eu vou ler novamente, porque como eu tenho falado, a repetição ela é didática. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra no início da declaração vitoriosa refere-se ao capítulo 7, na qual Paulo argumentou a batalha entre a carne e o espírito. Uma luta que parece infindável.
se depara com a conquista da vitória no Espírito. A palavra, portanto, levanta a bandeira do Espírito para o início da nossa vida. Vou repetir, o início da nova vida. A declaração de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus indica que a lei, toda ela, que condenava os pecadores, foi cumprida por Jesus. Ele tomou sobre si essa condenação, justificando-nos perante Deus. Aí tem a referência na carta aos Romanos mesmo, capítulo 5, verso 1. Vamos continuar. E nos colocando sob a lei do Espírito. Portanto, o pecador justificado está debaixo de uma nova lei espiritual que domina e rege a nova vida em Cristo. Oh, meu Deus, como que Deus é maravilhoso, né? Gente, eu estou maravilhada com essa leitura. Glória a Deus. Vamos aqui, subponto 2, a lei do Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo fala nesta carta de várias leis e as trata como lei do pecado, lei do entendimento, lei de Moisés, lei de Deus. Porém, no capítulo 8, ele fala da lei do Espírito de vida, que opera no interior do crente e o liberta do domínio da lei do pecado, da carne e da morte. Há uma ligação profunda entre o Espírito Santo e Jesus, pois a nova lei é chamada Lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus. É a lei da vida de Jesus que opera no íntimo do crente e o habilita a ter comunhão com ele. Essa lei de vida opera pelo poder da ressurreição de Jesus. Ele está vivo e, por isso, temos a sua vida dentro de nós pelo Espírito Santo. Outro sim, notaremos nos versículos 3 e 4 que a libertação do domínio do pecado é conquistada por Jesus. Não é produzida por meio de código de leis humanas, nem pela consciência, nem pela vontade de quem quer que seja, mas pelo Espírito Santo. Portanto, o que era impossível à lei diz respeito ao fato de que essa lei nada podia fazer pelo homem, senão condená-lo. Diz ainda o versículo, visto como estava enferma pela carne, ou como expressa outra versão, visto que se achava fraca a lei pela carne, entende-se então que a lei não podia operar a libertação do pecado. Por isso, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, isto é, tornando a forma frágil do homem pecador, recebeu seu corpo na sua carne, o nosso pecado, e os cravos na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer você que ficou comigo até agora. A gente ainda não encerrou esse ponto. Deus abençoe sua vida. Não se esquece de, antes de sair aí do nosso vídeo, irmãos. A gente fala vídeo, mas a gente sabe que na verdade é um audiobook, né? Mas os irmãos aí curte o nosso trabalho, indica aí para alguém, né? Compartilha nas suas redes sociais, para que a gente continue crescendo, né? E você também, fazendo isso, você também vai estar sendo um missionário da obra, porque você vai estar fazendo com que outras pessoas tomem conhecimento e possam estar aí sendo ministrada com a leitura desse audiobook, viu? Deus abençoe sua vida, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima continuação do nosso audiobook, em nome de Jesus. Amém.